Sobre Júnior Santos, tem novidade e uma nova polêmica envolvendo Rubens Menin. Vamos falar sobre tudo isso? Deixa o like no vídeo, ajuda demais, curte o vídeo, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, ativa o sininho das notificações. Vamos lá, gente, bora primeiro então, vamos falar dessa polêmica aí envolvendo o Rubens Menin. O que acontece? Muita gente achou que o Menin tá comparando o mineiro com o brasileiro. Bom, não é isso. Ele até falou assim, pô, ganhar 7 mineiros seguidos, pô, é como ganhar um brasileiro. Tá, claro que não é, a gente sabe. Acho que o próprio Menin sabe que não é ali, no calor da emoção, acabou dizendo isso. Agora vamos lembrar que hoje, 2026, Campeonato Mineiro, Campeonato Regional, tem um peso muito menor do que era no passado. 30, 40, 50 anos atrás. Antigamente, os clubes brasileiros priorizavam o estadual a Libertadores, por exemplo. Hoje ninguém imagina um clube fazer isso. Então, assim, é óbvio que o brasileiro é mais importante que o mineiro, muito mais importante. Mas você ganhar 7 campeonatos mineiros seguidos também tem sua relevância. Quem sabe o Galo ganha 7 e já vai em busca do Deca aí, do América, né? Não sei. Mas de qualquer forma, tá aí a fala do Menin, que deu o que falar nas redes sociais. O pessoal aí aproveita e começa aí a detonar o Rubens Menin. Ele já falou algumas coisas realmente que não concordei nem um pouco, né? Algumas coisas meio absurdas assim. Uma questão de ter um dos melhores elencos da história, ano passado e tudo. Mas essa aí pra mim não tem nada demais, enfim, acho que foi no calor da emoção ali. E óbvio que o mineiro não é, mesmo 7 mineiros seguidos, né? Não é tão importante quanto ganhar um brasileiro, mas tem a sua importância. Quero saber o que você pensa sobre isso. Vamos falar sobre o Júnior Santos, porque tem novidade, tá vendo? Vai ter muita notícia aí. Tudo começou hoje, pela manhã, com o Vene Casagrande. Júnior Santos está de volta ao Botafogo. O Atlético está próximo de fechar a operação com o time carioca. Mais informações aqui e tudo. De logo mais também falaremos da classificação, babá. Então, beleza. Então, aqui, ó. Segundo o Vene Casagrande, super confiável, ele já cravou. O Júnior Santos está de volta ao Botafogo, tá? O Atlético está próximo de fechar a operação com o time carioca. Aí o Watson trouxe aqui uma informação do GE. O Botafogo quer um empréstimo sem compensação financeira pelo Júnior Santos, mas propôs bônus por performance no contrato. Dessa forma, o Atlético receberia um valor no futuro. No entanto, o Fogão não quer ter um custo mensal com o atleta e tenta alinhar um acordo. Ou seja, está falando que o Botafogo não quer pagar salários para o jogador. Vamos lá. Aí o pessoal da ESPN trouxe a informação do Júnior Santos. Aqui, ó, propôs um empréstimo até o final da temporada, com o Atlético pagando o salário do atacante. O time mineiro avalia o modelo de negócio. O Botafogo entende que o empréstimo é o melhor caminho para o Júnior Santos recuperar a melhor forma, deixou portas abertas e tudo, enfim. Falando do Bahia também, né, que tentou a sua contratação. Aí a Itatiaia também trouxe, ó, Botafogo caminha retorno de Júnior Santos de saída do Atlético. Aí tá falando justamente, ó, tá falando do ter noticiado e tudo aqui, ó. O Atlético deseja uma compensação financeira pelo atacante, tem contrato até 2028. Ainda em junho de 2025, o Botafogo já havia tentado, é verdade. Aí tá falando, ainda há parcelas a serem pagas pelo Atlético, as quais podem ser envolvidas na negociação. Tá? E também fala dessa questão aí, também falou da questão de salário, né? Do Atlético não, do Botafogo não pagar nada, o Atlético pagar o salário do Júnior Santos. E aí o Tanaka atualizou agora há pouco, tá? Parte do estresse do atleticano vem de um filtro ruim de quem ele mesmo acompanha. Filtre as informações antes de compartilhar. É óbvio que o Galo não vai pagar 100% dos salários do Júnior Santos no Botafogo. Negócio com Bahia e Corinthians não andou justamente por conta do salário. Então, gente, eu também, falo a verdade, quando eu vi essa notícia, Itatiaia tinha falado, aí depois ESPN, parece que o GE também, né, como eu trouxe aí, o Atlético vai pagar 100% do salário. O salário dele é 1,5 milhão. O Atlético quer justamente se desfazer desse salário, ou parte desse salário, uma boa parte, para poder até investir em outro jogador, né, preencher essa lacuna salarial aí, de folha salarial, com outro atleta. O Pedro Daniel, inclusive, já deixou isso claro na entrevista pro Everton Guimarães. Aí o Atlético empresta o Botafogo pagando 100% do salário e sem nada. O Botafogo paga nada. Ele joga lá e a gente paga o salário. Qual a lógica disso? Eu tenho certeza que o Atlético, se fosse pro Botafogo pagar o salário, o Atlético arrumaria um time, o próprio Bahia, pagando metade dos salários que fosse. 750 mil. Então, assim, já era um alívio, né? Não é o ideal, mas já era um alívio. Eu tenho certeza. Então não faz nem sentido essa notícia. Cara, eu nem fui procurar ninguém ali no Atlético sobre isso, perguntar se era verdade, porque pra mim me soa realmente muito absurdo. Porque se isso acontece de fato aí, meu amigo, aí não dá. Aí seria um absurdo completo o Atlético emprestar o jogador e o Atlético pagar 100% dos salários, sendo que ele recebe 1,5 milhão. Se era um jogador que recebe 100 mil e vai para um time da Série B, esse time
não tem condição, fala, não, beleza, eu pago aqui só pra ele jogar. Agora, Júnior Santos é outra situação, né? Então, gente, a informação ele está realmente muito próximo. Informação do Tanaka, inclusive, é que dificilmente, a gente já pode até cravar, que ele não joga no Atlético mais, tá? O Atlético quer a sua saída esse ano, o Júnior Santos quer sair também. O próprio Júnior Santos fez uma postagem também, meio que comemorando, sorrindo, feliz, né? Então, assim, o próprio jogador, né, já tinha tirado lá as fotos com a camisa do Atlético, depois voltou atrás, e duas vezes falaram com ele que estava bem avançado, ele achou que já estava fechado e já tirou as fotos, depois falaram, não, calma que não tá fechado ainda, e voltou e tudo. Mas assim, ele vai sair do Atlético, se não for pro Botafogo, vai ser para outro clube, ele não joga no Atlético esse ano, isso já tá claro, tá bom? Então vamos aguardar para ver se fecha, acho que hoje a gente deve ter essa notícia aí, a não ser que não entre em um acordo ali final, mas está bem avançado, então o Júnior Santos deverá ser jogador do Botafogo, tá bom? O Everson acumulando números expressivos com a camisa do Atlético, cada vez mais ídolo da torcida também por esses momentos decisivos que ele vem tendo pelo Galo desde quando chegou. Ontem ele conseguiu a 20ª defesa de pênalti, defendendo o Atlético, e ele fez também, né, a cobrança de classificação. Além de defender, ele bate pênalti e conseguiu ontem a 6ª conversão de pênalti pelo Atlético. Então agora, com o Everson herói mais uma vez, o Atlético chega à 20ª final seguida do Campeonato Mineiro. Desde 2007, né, o Atlético estava sempre aí nas finais do Campeonato Mineiro, todo ano participando, e tenta esse heptacampeonato consecutivo. Só como um detalhe, viu, Cirilo, em 2007... o Everson ainda era jogador de base do São Paulo, quando o Galo ficou fora, por exemplo, da última vez, em 2006, né, da final do Campeonato Mineiro. Então hoje está aí brilhando, e o Atlético tem alguns pontos positivos no jogo de ontem, que o Barba Domingues destacou, né? Não só essa questão dos pênaltis, que teve um bom aproveitamento, fora o Júnior Alonso, que bateu mal, os demais jogadores converteram. O Hulk mesmo bateu uma pancada, né? Como o torcedor gosta e quer que o Hulk bata, né? Porque daquele jeito não dá pro goleiro. Mas o Atlético não sofreu gol pela 2ª vez no ano apenas, em 14 jogos, e teve mais uma vez o Cissé entrando bem, né? É um garoto aí que o próprio treinador diz que é muito cedo, ele foi titular uma vez só com a camisa do Atlético, mas é um jogador que a gente que está no meio da bola, no mundo da bola, sabe, né, Cirilo, que é um jogador que o Atlético vai ter que ter um cuidado muito especial, porque esse menino, ele tem um futuro brilhante aí com o Atlético, sabendo aproveitá-lo. Com certeza, Cláudio. Edu, a leitura que você faz da classificação atleticana? Cirilo, assim, acho que foi um jogo dentro da expectativa, né? Jogo de mata-mata, não tem grandes atuações, são duas equipes preocupadas primeiro em não sofrer gols, já que não havia vantagem, então você não corre tanto risco, né? Então acho que foi mais ou menos o resumo de Atlético e América, cada um com a sua proposta, o América de contra-atacar, o Atlético de controlar o jogo, as duas equipes tiveram boas oportunidades, e no final das contas o jogo acabou indo para os pênaltis, foi decidido pelo melhor jogador do Atlético na última temporada e nesse início de 2026, que é o Everson, né? Aliás, eu poderia dizer que ele é um goleiro de outro planeta, né? Pelo menos parece que joga em outro planeta. Acho que o Everson deve jogar em Plutão. Como o Atlético e o Cruzeiro são do mesmo lugar, o Fábio deve ter jogado uma década em Plutão também. Porque só sendo de outro planeta para não ser sequer lembrado pela seleção brasileira. Como o Fábio não foi, injustiçado durante mais de uma década, jogava em Plutão, e aí o homem de Plutão não pode jogar pela seleção brasileira, né? Agora tem um novo homem de Plutão, que é o Everson, de outro planeta. Ninguém enxerga o planeta Plutão, o campeonato que é disputado lá, e também não é visto na seleção brasileira. Enfim, é um negócio que não dá para entender. Ontem a gente repercutiu bastante isso e parece que acendeu uma luzinha na imprensa nacional e tem gente cobrando agora também o Everson. Foram ver o Everson só em 2026, né? Um negócio assim, maluco, depois das temporadas que fez. Tem pouco tempo que ele tá jogando assim, né? Tem pouco. Aliás, ano passado ele não decidiu classificação por pênaltis, não fez a parte dele em disputas, inclusive com o Atlético. Perdeu, mas enfim, uma hora tem que enxergar. Não enxergaram o Fábio, só foram enxergar depois que ele saiu de Plutão e veio pra Terra, jogar no Rio. Agora talvez seja necessário o Everson sair de Plutão e vir pra Terra, jogar em São Paulo, no Rio, pra alguém esse do Fábio é doideira também, né, cara? Porque assim,
Fábio jogou desse jeito aí a vida inteira no Cruzeiro, né? Foi pro Fluminense, todo mundo passou a fazer matéria, elogiar o goleiro, que é o experiente. Às vezes pro Everson o ideal é ir pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, às vezes dá certo, né? Então, talvez o Everson tenha que jogar até os 45, 47 anos para ser visto, como aconteceu com o Fábio. São coisas que não entram ou que não entram na nossa cabeça. São injustiçadas. Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia. Deixa o like para dar aquela força pro canal, como sempre vocês fazem. Muito obrigado a todos. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Não perca tempo e venha fazer parte da massa nesse canal. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like e quem puder compartilhe o vídeo com os amigos para dar aquela força pro canal. Muito obrigado a todos mais uma vez. Esse canal aqui traz notícia todos os dias para vocês, tá? Então convide os amigos, fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo aí no espaço de comentário. Nós estamos sempre olhando todos os comentários. Então, mais uma vez, obrigado. Esse canal aqui é de vocês. Sem vocês, esse canal aqui não existiria. Então, mais uma vez, obrigado. Tamo junto, massa. Valeu, até a próxima. Fui.